atleta do século. Enfim, a gente vai falar muito sobre o Edson Arantes do Nascimento Pelé, e justamente sobre ele, este livro aqui retrata a história completa do Pelé. Pelé, o rei do futebol. José Carlos de Oliveira. Aí você me pergunta, onde eu acho um livro como esse? Não acha. É um exemplar único. Único. O José Carlos Oliveira, nosso historiador, que tem a coluna Memórias do Futebol na Gazeta de Limeira, escreveu a história das Copas também para o nosso jornal, e ele é o nosso convidado hoje aqui no Pimba nos Esportes. Antes do boa noite do Luciano Trevisol e também do Alexandre Pimenta, bem-vindo, José Carlos de Oliveira. E olha, eu sei o quanto você gostava do rei e o quanto você está triste. Na postagem que eu fiz agora há pouco anunciando sua vinda aqui, eu escrevi: o maior historiador do Pelé do interior paulista. Eu não conheço alguém que saiba mais da vida do Pelé do que você, meu nobre amigo. Bem-vindo ao programa. E que dia triste para fechar 2022. Boa noite, Edmar. Boa noite, amigos da mesa. Realmente é um dia muito triste para o futebol brasileiro e mundial, porque se trata de um elemento que passou a vida dando alegrias e emoções para nós, seres humanos. E hoje, infelizmente, recebemos essa notícia que nos deixou completamente abalado. E, infelizmente, esse é o fim de todo mundo, mas a gente não queria que chegasse esse dia. Mas, infelizmente, chegou e estamos aqui para falar um pouco sobre a vida dele, esse momento de alegria que ele nos passou. Você escreveu, José Carlos Oliveira, vários livros de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, do confronto entre eles. Você tem a vida completa de milhares de jogadores em seu site, que é brilhante. Memórias do Futebol, é brilhante esse site que você tem. Mas eu acredito que sobre o Pelé foi de quem você mais escreveu. Foi uma emoção completamente diferente das demais, né? A gente vivia cada momento, cada linha que ia escrevendo, você ia se emocionando e relembrando aqueles momentos que eu tive vários momentos de alegria assistindo ele pessoalmente, jogando. Era uma emoção completamente diferente das demais. E mesmo contra o meu time, ele marcando o gol, dava vontade de vibrar só de ver o modo que ele fazia o gol. Não era um gol simples assim, era um gol muito bonito, era especial. Então, mesmo contra o meu time, eu saía do estádio contente, muito contente. O que representa o Pelé para você, que é um historiador dele? Representa tudo. Falou em futebol, para mim já vem logo o nome do Pelé. Representa tudo, porque é o exemplo, né? Dentro das quatro linhas não tinha outro igual. Então, falar de Pelé é falar do futebol em geral, né? Quem não viu o Pelé jogar, como você resumiria o Pelé? O Pelé, quando diz um argentino, falou, daqui 100 anos nasce outro Pelé. Não. Daqui nem 1000 anos não vai nascer outro jogador igual o Pelé, porque ele é o único, está acima de todos. Os argentinos falam de Maradona, isso e aquilo, mas não se compara. Pelé é Pelé e acabou. Aquela história que ele parou uma guerra. Parou uma guerra. Em 69, o Santos foi jogar lá em Quixadá, na África, e no Zaire, exatamente, e simplesmente o governo lá parou. Aquele dia não teve guerra, paralisou tudo. O Santos jogou, acabou o jogo. Quando o Santos entrou no avião para vir embora, a guerra retomou tudo de novo. Amanhã sai uma matéria especial na Gazeta de Limeira sobre a vida do Pelé, um resumo. Só um resumo. José Carlos fez 1.281 gols, 62 países, mais de 1.300 jogos disputados. Esse foi o rei do futebol. É o recorde de todos os esportistas que tem no mundo, é dele. Não tem outro igual. Tanto de gols, de lance bonito, tudo. A Kodak uma vez fez uma fez um anúncio dizendo que a Kodak foi a pessoa no mundo mais fotografada pela Kodak, foi o Pelé. Não tem outra pessoa no mundo que seja mais fotografada do que o Pelé. E as duas maiores marcas, Pelé e Coca-Cola, é isso? Pelé e Coca-Cola. E assim mesmo tem muita gente que ainda fala que o Pelé está acima da Coca-Cola ainda. Ser humano, o Pelé... Como ser humano não tem outro igual. Bom, boa noite, Luciano Trevisol. Que dia triste, né, rapaz? A morte do Pelé. A gente estava todo animado aí para fechar
o ano com chave de ouro, e daqui a pouco tem a eleição do melhor dirigente da história do futebol amador de Limeira, mas triste com o falecimento do Pelé. Boa noite, Limar. Boa noite ao pessoal de casa. Boa noite, pessoal da mesa. Triste, né? Antes do Pelé, a camisa 10 era apenas um número, né? Depois do Pelé passou a ser símbolo de craque do time, né? Incrível, né? Você não acha que o Santos explorou mal a imagem do Pelé? Primeiro de tudo, é um desrespeito algum jogador do Santos vestir a 10. Agora querem, né? Desrespeito. Eu sempre falei isso, não é de agora, não é porque ele morreu, não. O Titi sabe disso desde quando eu comecei a fazer programa aqui. É um desrespeito um Gabriel Pirani usar a camisa 10 do Santos. Agora vão aposentar. Camisa Pelo 10 amor pode de apostar, Deus. né? E outra, não é só colocar uma coroa no escudo, não. Tem que aposentar, tem que colocar lá no alto, na Vila Belmiro, sabe? Agora que a vila vai ser reformada e vai ser bem ampliada pela W Torre, coloca a camisa 10 grande, para que todos... Como símbolo, né? Exato. A mesma coisa do Flamengo. O 10 é o Zico, não pode ter outro vestir essa camisa. Não pode. O seu Vasco fez isso, né? Puxa vida, lógico. Com a 11 do Romário. Não pode, ninguém tem a 11, é o Sim. Romário. Então, pô, o Romário, olha quem é o Romário perto do Pelé, perto do Zico, com todo respeito. Não, Pelé é o maior, né? Não tem como. Então você não acha que o Santos explorou mal? Sim. Agora vai explorar. Agora com o falecimento dele, né? Vai aposentar a camisa 10, com certeza. E a história da camisa 10, você sabe, né? Na Copa de 58... É por ordem alfabética, não era? Os dirigentes do brasileiro mandaram a relação lá, mas não mandaram o número para a FIFA. E o responsável lá para a numeração lá era um uruguaio. E o uruguaio lá sabia. Tanto é que Pelé ninguém conhecia mesmo em 58. E ele colocou o nome para qualquer um, um número para qualquer um. O goleiro Gilmar jogou com o número 3, o Garrincha jogou com a 11, o Zagallo jogou com a 7. A Argentina fez muito isso. Então, né? a Argentina usava muito a ordem alfabética. Nossa. E por coincidência, veja o destino como que é, né? Por coincidência, no Pelé ele colocou o número 10. E acabou ficando Dali pra símbolo de frente, craque em qualquer equipe. O Dali 10, para né? frente, o número 10 ficou sagrado. Tanto Rivelino, Ademir da Guia. Zico, enfim. Zico, Lucas Lima. Ô, Alexandre Pimenta, boa noite para você. Que dia triste. Você também... eu comentei aqui com você e você pode até falar. Meu Deus do céu, o Pelé é o maior jogador da história. Mas eu fiquei triste com o Pelé. Confesso, fiquei triste. Eu sempre falei aqui que o fato dele não ter assumido a Sandra, e a Sandra, filha dele, morreu de câncer, e a filha dele era a cara dele. E um dos desejos da Sandra não era ter o dinheiro do Pelé, era ser reconhecida Só pelo Pelé. né? Receber um abraço de um pai e dizer o seguinte: olha, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que você engravidou minha mãe. Exatamente. Eu sou sua filha. Custava o Pelé falar: Sandra, minha filha. Era só isso que ela pediu na vida. Ela não queria dinheiro do Pelé. Não. E o Pelé não atendeu esse pedido. A Sandra morreu sem ganhar um abraço do pai. Então, nesse aspecto, eu perdi um pouco aquele encanto pelo Pelé. Eu respeito, pelo amor de Deus. E outra, não é só porque ele morreu que... não, perfeito, o Pelé é o maior jogador da história. Mas esse episódio da Sandra me deixou triste. E eu comentei com o Alexandre Pimenta, e o Pimenta falou: aconteceu comigo hoje. Eu comentei sobre isso. O que aconteceu, Pimenta? Boa noite para você. Boa noite, Edmar. Boa noite, Luciano. Zé Carlos, prazer estar aqui com você. Boa noite, Titi. Triste, né? Pela morte do Pelé. E também isso eu já tinha comentado anteriormente. Hoje até estava na minha casa, tinha pessoas na minha casa lá, a gente estava comentando, né? Do falecimento. E aí uma pessoa falou, que estava na minha casa, falou: olha, a única coisa que eu acho que não foi legal foi o caso dele não ter assumido a filha dele. Eu também tenho as mesmas palavras suas, Edmar. Eu também abraço essas palavras suas. Não muda o Pelé jogador. Sim. Acho sim. que é o Edson Arantes do Nascimento. É uma pessoa, né? Pelé. Então, assim, lógico, para mim, o maior jogador. Vai ser muito difícil ter um jogador igual a ele. Tanto é que esses dias atrás estavam falando, se você pegar um Messi hoje, o Messi não sabe chutar com a perna direita. Pelé sabe. Se você pegar o jogador... Não existe jogador completo. Chuta com a direita, chuta com a esquerda, cabeceava, do jeito que cabeceava, que era um chute, domínio, postura, condução de bola. Você não vê isso mais. Então, assim, lógico, para mim, o maior, e não vai ter outro, dificilmente. Mas essa parte de não ter reconhecido a filha,
pisou na bola e pisou na bola feio. Eu vi essa matéria completa aqui que vai sair amanhã e tem alguns dados interessantes sobre o Pelé que a gente vai passar aqui no programa. Então, filho da Celeste e também do Dondinho, certo? Que também foi um grande jogador na década de 40, né? O Pelé até os 5 anos de idade, já morando em Bauru, ele era chamado de Dico. Então, o primeiro apelido do Pelé foi Dico. O José Carlos Oliveira, por que de Dico foi para Pelé? Porque quando ele era criança, ele assistia o jogo lá na várzea do pai dele, e nesse time que o pai dele jogava, tinha um rapaz lá, que era o goleiro do time, chamava Bilé. Bilé. Um B-I. Certo. Bilé. E ele gostava demais desse rapaz. E ele ficava lá atrás do gol assistindo o jogo, o Pelé, né? E quando esse goleiro fazia uma defesa, ele falava, defende Pelé. Ele não falava Bilé, ele falava Pelé. Defende Pelé, vai Pelé. E todo mundo, não, é Bilé. Ele falou, não, é Pelé. Aí foi crescendo. Quando ele entrou no infantil lá do Bauru, do time que ele começou a carreira dele lá. É o Baquinho. O Baquinho. Até o técnico era um que foi muito ídolo do São Paulo, tudo. O que revelou ele foi pro Santos. Era o técnico desse time. Valdemar de Brito. Valdemar de Brito. Aí ele falou, começou a chamar ele de Pelé também. Aí dali pra frente ninguém mais segurou. Ficou Pelé mesmo. É por causa desse rapaz chama Bilé. O Valdemar de Brito que jogou a Copa de 34. 34, né? E no segundo jogo pelo Baquinho, o Pelé marcou 7 gols. 7 gols. E ali que todo mundo passou a olhar diferente pra ele. Ele tinha só 14 anos. 14 anos. Primeiro jogo faz 7 gols, que chama a mesma atenção, né? E aí apareceu o Tim, técnico do Bangu, que muda a vida do Pelé. Queria levar ele pro Rio de Janeiro de todo jeito, mas a mãe dele não deixou. Falou, não, meu filho vai sair pro Rio de Janeiro, mas de jeito nenhum. Aí o Valdemar de Brito, com muito custo, conseguiu convencer os pais do Pelé para deixar ele levar para Santos. Ela falou, bom, aqui em São Paulo ainda eu deixo. Aí ele levou, e no primeiro treino ele acabou com o treino lá, e o zagueiro lá, pelo amor de Deus, contrata esse rapaz logo que eu não quero jogar contra ele, não. Então, tudo começa a mudar na vida do Pelé no dia 8 de agosto de 56, que foi o dia que o Pelé chega na Vila Belmiro, né? E ele treina junto com Pagão, Zito, Pepe e Jair da Rosa Pinto. Ele arrebenta nesse treino. Arrebentou, deixou um zagueiro sentado lá no chão que passou vergonha até. E eu falei, pelo amor de Deus, contrata esse moleque que eu não quero marcar ele. Aí entra na história do Pelé, tudo é destino. O vigia, né? Que não deixa o Pelé sair da Vila. Por quê? Como ele arrebentou no treino dos profissionais, o Santos base jogava contra o Jabaquara. E era um jogo decisivo. Aí convidaram o Pelé a fazer parte do jogo. Falou, Pelé, vai lá e enfrenta o Jabaquara. E foi a pior partida da vida dele. Exatamente. Aí no outro dia, tão triste, tão decepcionado, ele juntou a malinha dele e ia embora cedinho lá na concentração, pegou a malinha dele e foi embora. Quando chegou no portaria, o guarda, onde você vai? Não, eu vou embora, porque você... Não, você pode voltar lá, você não vai sair daqui não. Mas se não fosse o guarda segurar ele lá na portaria, ele já tinha ido embora e adeus Pelé. A estreia dele pelo profissional, 7 de setembro de 56. 7-1 pro Peixe em cima do Corinthians de Santo André. Eu cheguei a jogar nesse campo aí. É mesmo? Cheguei. Você era um bom jogador, José Carlos Oliveira? Modéstia à parte, dava minhas cacetadas. Dava minhas caneladas. Mas ele foi lá no Santo André, exatamente. Ele entra no segundo tempo. No segundo tempo e marca um gol. Não precisou de muito tempo? Não. 36 do segundo tempo ele marca. Entrou, marcou logo o gol e dali pra frente. Aí o Vasconcelos, que era o titular do Santos, quebrou a perna num jogo contra o São Paulo. O Pelé, que estava na reserva, entrou. Entrou e não saiu mais do time. O primeiro goleiro a tomar o gol do Pelé foi o Zaluar Torres Rodrigues. Ele mandou até fazer um cartãozinho. Aqui no livro tem o cartão. Zaluar Rodrigues, o primeiro goleiro a tomar um gol do Pelé. Bom, você citou aí, você citou do Vasconcelos que fratura a perna no jogo contra o São Paulo. O Pelé entra na equipe e não sai mais. E nesse ano o Peixe foi o campeão paulista. 56. Isso. 56. Ano seguinte, campeão, né? Ano seguinte, Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista com 32 gols. 32 gols. Aí no outro ano 58. É o recorde que 58, até hoje 58, né? 58 gols. Por que esse ano de 58 foi mágico pro Pelé? Ele estava no auge da carreira, né? 58 e 59 foram os 2 anos que ele estava no auge da carreira. Era gol de tudo quanto era jeito. Por 11 anos seguidos ele foi campeão, artilheiro paulista.
11 anos seguidos. Imagina, E 58 58 gols no campeonato. Pô, Ô, louco. É. O Ronaldo da Inter marcou 9 aqui, a gente quase beijando na boca, imagine. 58. e olha que aquele tempo... Mas antes jogo, tinha cara. turno, retorno, né? Era jogo pra a turma caramba. batia pra valer antigamente. Não tinha esse negócio de cartão amarelo, Não tinha não cartão. tinha nada. Não A tinha turma nem batia câmera, né? mesmo, né? Por isso que muita gente fala, será que o Pelé jogando hoje, ele faria 1000 gols? O dobro. Eu falei, ele faria 2, 3 mil, porque hoje ele dá uma arrancada, o camarada segura na ponta da camisa, amarelo. Já. Em 5 minutos Eu ia- tinha uns 10 expulsos. eu ia já. fazer E esse antigamente ele comentário. levava Não tinha pontapé cartão, né? e levantava, ia embora e fazia... Eu ia fazer esse comentário que o Zé falou agora aí, né? Que a gente ouve muitas pessoas falarem, mas na época do Pelé era mais fácil jogar. Não era, Eu não. acho que não era mais fácil, não. não. Assim, que nem a gente não chegou a ver ao vivo, né? Mas a gente vê aí os videotape, né? Porque lá naquela época, e você vê o povo não alisava, não. Chegava a botina, hein? Mas o Não, Pelé não alisava também, não, hein? Não, ele também O Pelé tinha um descontava. cotovelo que. Imagens não dava pra do, ver. eu não em vou- 70, né? Contra o É isso. Uruguai. É. Que ele deixou o cotovelo no Isso. cara, né? Que o cara bateu. É. É que Uruguai. nem falam, né? Ele sabia até bater, né? Sabia. Ele era bom até pra bater, né? Não, imagina o Pelé hoje com esse gramado que parece um tapete, as Nossa bolas de senhora, hoje, a chuteira de hoje. Nossa senhora. Camisa pesada que Não, ficava é. um peso quando chovia, então ficava Então, algodão. bola de capotão, As bolas, né, de então batia couro. falta, ficava o sinal A marca do peito, gol. né? Ô Zé, você falou que 58 ele marcou 58 gols. Aí no ano seguinte ele faz 129 na temporada. Temporada, no ano todo 129. Quer dizer, Cara, é 58 muito e 59 foi os 2 melhores anos dele. Ninguém Diziam segurava. que o time treinava no avião de tantos jogos seguidos que o Era um Santos jogo fez. atrás do outro. Fazia um jogo, eu pegava o avião e já ia fazer outro amistoso. E o amistoso pro É, Pelé era um quando- valor 100 era bem baixo, né? exatamente, Porque, olha, veja bem, você citou que o goleiro que tomou o primeiro gol dele, o Zaluar, tem um cartãozinho, né? Tem. Goleiro que tomou o primeiro gol de Pelé. O Andradas, goleiro do Vasco, ele fica pistolão quando ele não toma o gostou. 10º gol do Pelé. Se eu sou o Andradas, eu falo, Pelé, é naquele cantinho, eu vou pular aqui. Eu quero entrar pra história, eu tomei o 10º gol. E outro, ele sai na foto. E ele acerta o canto. Ele sai na foto, cara. Ele sai na foto. Sai, porque ele acerta o canto, Você quase vê pega. o Magrão do esporte no 10º gol do Romário, ele fala assim, rola ali, ó. Pô, você acha que o Magrão do esporte nunca mais vão esquecer do Magrão do esporte? Toma o 10º gol do Romário. Então Andradas dá suco, né? E o milésimo Zé? gol do Pelé era pra ter saído em Salvador, né? No jogo contra o Bahia, não era? Por que não saiu? O jogador tirou em cima da linha, o zagueiro, né? Ele driblou o goleiro Tirou em e cima da rolou. linha. A hora que a bola ia entrando, o zagueiro foi lá e nossa, Tirou. mas tomou uma vaia do Tudo ficou bravo, é? Imagina como ia Porque o ficar, estádio né? tava lotado Salvador. esperando. E no milésimo gol do Pelé, Que foi no dia 19 de novembro de 69. na hora que ele O foi dia que bater eu- o pênalti, todos os jogadores do Santos estavam no meio de campo. Aí ele falou pros caras, mas peraí, e se a bola pegar na trave, o goleiro defender, o que eu faço aqui? Ele falou, foi a única vez que a minha perna bambeou, né? 32 do segundo tempo foi o a placa tá aqui. Não, Que legal, o cartão do Zaluar. Vamos mostrar aqui, Titi, ó. Ó que legal. Quanto tá Ah lá. escrito aí? Que bonitinho o cartãozinho do Zaluar goleiro lá. Ele manda, Que entrega, bacana, Zé. entrega pra todo mundo esse cartão. Puta, show de bola, legal. né? Então vamos lá. O gol de pênalti foi aos 32 minutos do segundo tempo. Pelo Santos, Pelé foi artilheiro 11 vezes, como disse o Zé Carlos Oliveira, sendo 9 vezes consecutivas. 9 consecutivas. Tá? Tem 10 títulos paulistas, 2 Libertadores, 2 Mundiais, 5 taças do Brasil, 4 torneios Rio-São Paulo e outros títulos de menor expressão. Jogou pelo Santos 1.115 vezes, venceu 725 vezes, empatou 200 e perdeu 190. Marcou 1.091 gols pelo Peixe. Jogou de goleiro em 3 oportunidades e não foi vazado. Não. 4 vezes até. Não foi 3, foi 4 vezes que ele jogou com o time. Sempre que o goleiro era expulso, era ele que ia pro gol direto. 4 vezes ele foi pro e em nenhum momento ele tomou gol. Até no gol o homem era bom. essa aí, Isso né? quer dizer então que no rachão ele que era o goleiro. No rachão era o goleiro. Né? Com Teoricamente, certeza, né? quem vai no gol quando acontece De o lance imediato, dele, né? imediato, É lógico. é quem vai Claro. no rachão, né? Exatamente. Seleção brasileira. Pelé estreou com 16 anos num jogo contra a Argentina na Copa O Roca. Brasil perdeu, Perdeu 2 a 2 a 1, 1, né? 7 de julho de 57. É. Tá? E o gol foi dele. O gol foi dele. O gol foi dele. Ele estreou, o Brasil perdeu, mas o gol foi dele. Ano seguinte, Copa de 58.
Ali surge o foi Pelé. a consagração dele. Aí o mundo ficou conhecendo o Pelé. 17 anos apenas e marcou 6 gols. 17 anos, 6 gols e um gol mais bonito que o outro. Chapéu no zagueiro e fiz miséria lá. Aí saiu consagrado. Tá. Copa de 62. 62 Marcou 47 gols no Campeonato Paulista de 61. Marcou aquele gol de placa no Maracanã, 5 de março de 61 contra o Fluminense. Tem a placa aqui. Escutei a placa, mas não tem o gol. Não tem imagens, né? Aquele tempo lá, não é que nem hoje, que tem 52 câmeras no estádio, né? Tanto é que o gol mais bonito da carreira dele... O da Javari contra o Juventus? Javari contra o Juventus não tem, não tem imagem também, nenhuma. né? Como que pode? Foram criados, né? Os dois, né? Os 2 gols, né? Eles fizeram o filme e fizeram a placa aqui, ó. Ah lá, vamos mostrar aqui. Mais uma... Ele pegou a bola na defesa dele, foi driblando todo mundo. Ah lá, a placa ali, ó. Aí o locutor falou, esse é um gol de placa. Ali que surgiu Aí o termo, né? Foi o Joelmir Betting. Pai do Mauro Betting. Ele mandou fazer a placa, ele falou... Eu aí pago que surgiu no meu bolso. Os gols bonitos, gol de placa. Aí tudo gol bonito ficou gol de placa. Legal. Gol de placa. Fala dessa contusão que atrapalhou muito ele em 62, né? Porque aí surge o Garrincha. Ele teve contusão na perna esquerda, logo no segundo jogo, já contra o Tchecoslováquia, ele deu um chute. E nesse chute ele estirou muito o músculo da perna esquerda e saiu fora. Aí Deus, desde que é brasileiro, né, colocou Amarildo no lugar dele. E Amarildo fez um sucesso danado lá e resolveu o problema. Mas Garrincha, a Copa de 62 foi totalmente do Garrincha. Né? Sim. Fez de tudo. Fez lá. Gol de tudo quanto é jeito. Fez tudo quanto é jeito. Perna esquerda, cabeça, tudo. Foi um ano maravilhoso. E pro Santos também, né? 62, 63, bicampeão mundial. Libertadores e da mundial, Libertadores. Né? Essa é o primeiro título de 62. Foi até interessante que o Santos ganhou de 4-2 aqui do Benfica aqui no Brasil. Antigamente era assim, um jogo aqui no Brasil, um jogo no outro país lá, né? Isso. Então o Santos ganhou 4-2 aqui do Benfica e foram fazer o segundo jogo lá em Portugal. Quando eles chegaram lá em Portugal, eles já estavam vendendo ingresso para o terceiro jogo já. Mas como é que negócio é esse? Nem teve o segundo, a certeza, porque eles não faziam não sei quantos anos que eles nunca perdiam no Estádio da Luz, o Benfica. E o Santos foi jogar lá, já estavam vendendo ingresso, estava certo que iam ganhar, né? E até o Lima fez uma aposta com o rapazinho do hotel. O rapazinho do hotel falou, se o Benfica perder, tudo uma garrafa de vinho português. O Lima falou, tudo um pacote de café brasileiro. Aí acabou, no outro dia o garoto veio chorando lá entregar o vinho para ele. Porque foi a maior exibição, segundo os cronistas esportivos, foi a maior exibição de um time de futebol em todos os tempos. Primeiro tempo já estava 5-0 já. Tá. Zé, tem um fato curioso, né? 66, a violência tira o Pelé. Sim. Né? Portugal, da Copa, principalmente. Da Inglaterra. E ele ficou desanimado e por parar. Pouco não disputa a Copa de 70. Logo que acabou a Copa, ele deu uma declaração dizendo que Copa do Mundo, para ele, nunca mais. Ele estava decepcionado, estava triste, não queria mais saber. Mas depois, com o tempo, foi passando o tempo, fizeram a cabeça dele, ele voltou com tudo e fez o que fez, né? Ô Zé, você acha que em 66, se o Pelé não tivesse machucado, o Brasil teria chance de ficar campeão? Seria difícil. Seria difícil porque a Copa 66 foi uma bagunça danada. Os políticos lá, os dirigentes queriam cada um levar seu jogador do seu time e tal, e 47 convocações fizeram muita preparatório aqui em Serra Negra. Isso. Depois Caxambu, tudo. E onde ia era só festa. Ele falou que foi uma bagunça danada. Então, mesmo trocando com o Pelé fralda. então mesmo com o Pelé em campo ia ser muito difícil. Então qual foi o segredo da Copa de 70? Se 66 foi uma bagunça, como que 70 monta 70 aquela equipe maravilhosa e é campeã? 70 o Saldanha começou, né? Fez as feras de Saldanha. E era uma mistura de Santos e Botafogo, que eram os dois melhores na época. E só tinha fera mesmo ali, não tinha. Era Gerson, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Encaixar todos esses jogadores. Tinha 4-10, né? Tanto é que o Rivelino estava fora. Pelé. O Rivelino estava fora da escalação, não tinha, mas o Zagallo falou, não, mas nós temos que dar um jeito de encaixar. Você joga na ponta esquerda, ele falou, joga onde você quiser, eu quero jogar. E deu certo. E acabou encaixando. E 70 uniu ali 11 jogadores perfeitos ali, tanto é que não perderam nenhum jogo. Tinha 4-10 em 70, Edmar. Tem, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé. Nossa. Cada um no seu time. E Rivelino. E olha que excelentes números do Pelé com a camisa da seleção, 116 jogos e 95 gols. 95 quer dizer, gols. Um gol a cada
É, muito gol. Uma partida e meia, vai, olha lá ainda. Até menos do que uma partida e meia. Se despediu da seleção 11 de julho de 71, jogando no Morumbi. E foi uma comoção, né, Zé? Todo mundo foi chorando. O estádio inteiro gritando, fica, e deu a volta olímpica chorando, mas ele falou, não volto mais atrás. Da não. mesma forma, a despedida no Maracanã também. No Foram Maracanã duas, né? Uma no Morumbi e uma no no Maracanã. domingo ele jogou no Maracanã, no outro domingo foi no Morumbi, contra a Áustria. 1-1. E contra o Santos, a despedida foi no dia 3 de outubro de 74, Santos e Ponte Preta na Vila. Ponte Preta. Não lembro agora o minuto do 21 jogo. minutos de jogo. 21 minutos de jogo. Ele pegou a bola, ficou de joelho no meio do campo e falou, tchau, não quero mais. Aí ele tinha parado de jogar, mas aí o Cosmo veio lá dos Estados Unidos, fez uma proposta irrecusável, ele acabou indo lá. E lá que ele falou que começou a ganhar dinheiro. E lá que ele levou o Pitico. Uma entrevista que nós fizemos aqui até. Ah, sim. E acabou está jogando no meu canal do YouTube de Mar Ferreira Pimba, a entrevista do Pitico, e o Pitico fala muito do Pelé. E acabou jogando mais 2 anos, né? Mais no 2 anos Cosmos, lá. né? 77. Campeão lá. E foi bem lá, né? Foi bem, Foi bem. fez vários, muitos gols lá, tudo. Saiu 63 gols você está colocando na matéria É. aqui. E campeão de 77. Campeão de 77 lá pelo Cosmo. Em 80, eleito atleta do século. Até do século também. Então, eu não sei quantos jornalistas do mundo inteiro fizeram a votação e ele ganhou como atleta do século. 1.371 jogos, 1.281 gols. Você estava contando que tem uma curiosidade, né? Porque alguns historiadores colocam 1.282. É. A maioria coloca 1.281. Qual a diferença desse um gol? Por quê? Esse gol, então, por coincidência, eu estava lá nesse dia. Foi no Pacaembu, era Corinthians e Santos, era pelo Campeonato Paulista, parece. E chovia, mas chovia muito mesmo. Tanto é que o primeiro tempo foi só debaixo d'água, parecia uma piscina. A gente olhava lá de cima da arquibancada, parecia uma piscina. Lá, e chutava mais água do que bola e tal. E o Revelino fez 1-0 de falta. Passou uns 5 minutos, o Pelé foi lá, empatou de falta também. Aí acabou o primeiro tempo e chuva que não parava. E o juiz Sansão, Ayrton Vieira de Moraes, entrou em campo e vistoriou o campo, viu que não tinha mais condição de jogar mesmo, não tinha mesmo. Aí deu o jogo por encerrado. Então esse gol que o Pelé fez, muita gente conta e outro não conta. Mas tem que contar, porque ele entrou na súmula. É lógico. Eu estava vendo aqui também, sua matéria é rica de informações. 53 títulos, dificilmente alguém... dificilmente. O Moraci Santana, como preparador de goleiros e auxiliar técnico, 58 títulos. É. Mas agora jogando... Jogando você é outra conversa. Né? É outros 500, são outros 500. Fora né? outros títulos simples aí que o Santos participava nas excursões, né? Que nem considerava. Tá. Nós estamos recebendo o José Carlos Oliveira, historiador de futebol, mas em especial do Pelé, no interior paulista. É o maior historiador do rei do futebol que nos deixou hoje aos 82 anos. E o Pelé como ator? Ele fez alguns filmes. Fez filme também com os Trapalhões, a Xuxa. Com o Stallone, né? Com o Stallone, fez vários filmes. O melhor foi com o Bronco, quando o Bronco ensina ele a dar paradinha, né? O Golias, né? Família Traupo. Família Traupo, ali foi a maior participação. Tá até no Twitter, eu tava vendo esses dias, que o Bronco ensina ele a dar aquela paradinha, né? Foi um programa sensacional, que quem não assistiu vale a pena assistir. O Bronco ensinando ele a bater o pênalti e tirando, debochando dele. Mas quem é você? Você não sabe nem bater um pênalti. Eu vou ensinar você a bater um pênalti. E o auditório... Puxa no YouTube para você ver que legal. legal Família Trapo, Pelé, né? O Corte Real, o Jô Soares era o goleiro. Otelo Zelone. Otelo Zelone. Era um programa sensacional que tinha de sábado à noite. Eu gostava. E o dia que o Pelé foi nossa audiência foi lá em cima. Pelé como cantor também. Cantor, vai. ABC, toda criança tem que ler e escrever. Eu imitava direitinho o Pelé, entende? Só que hoje eu perdi um pouco mas eu tinha o timbre assim, ó. O negócio é o seguinte, entende? Eu quero dedicar o gol hoje às criancinhas, entende? Eu imitava o Pelé, rapaz. Hoje não sai mais tão parecido, mas lembra um pouquinho. Mas ele gostava de cantar, tocar violão muito bem também. Era danado o homem. E eu tava lendo uma matéria que chegou no Estadão também, Luciano e Alexandre Pimenta, que o Pelé demorou para ganhar dinheiro com o nome dele. Ah, sim. Antigamente o marketing era muito fraco, né? Não é que hoje qualquer cantorzinho, qualquer jogadorzinho aí faz uma propaganda, ganha uma fortuna, né? Já nasce com empresário, Já nasce né? com empresário, já. E ele, empresário dele, nem... Imagina quanto seria
Quanto que o Pelé ganharia hoje se fosse nessa época ele jogando? Nossa senhora, Quantos não tinha quantos seguidores ele teria? Não tinha. Tem bastante já, né? Não, mas você imagina jogando. Teria, jogando. Muito Seria mais o- ser Cristiano Ronaldo. Sim, seria o maior também. Seguidores, tudo, em números, né? Tudo. Em cifrões. Cifrão, então nem se fala, né? Então, essa matéria diz que ele demorou Demorou. Porque... pra cair na real que ele era o Pelé, que ele era uma marca mundial. Em 59, 59, não, 63, o Santos já era bicampeão mundial. O Pelé era o único que tinha um Fusquinha lá, os outros jogadores não tem carro, tinha. Olha, Teve um jogo, Santos e Palmeiras, foi 6 de março de 59. 6 de março de 59, foi antes do bimundial. Jogou Santos e Palmeiras no Pacaembu. Resultado, 7-6 pro Santos. 7-6, 13 gols num clássico desse. nossa. Aí acabou o jogo, o ônibus levou o jogador pro Santos, largou lá na porta da Vila Belmiro. Cada um ficou lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus aí para sua casa. Aí hoje você pega um jogador de 18 anos, já tem BMW. Sai longe. Então, o Pepe fala que ele pegou o ônibus, já era da madrugada, né? Porque acabou o jogo tarde, até chegar em Santos, até pegar o circular lá para ir para São Vicente, que ele morava. Ele falou que ele estava lá no ônibus, entrou um bêbado lá. Você parece aquele jogador que joga no Santos. Ele falou, não, sou eu mesmo, Pepe. Mas você não ia jogar hoje? Como é que você está aqui? Ele falou, não, o jogo já acabou, né? Quanto foi? Aí nós ganhamos 7-6. Rapaz, eu que bebi, eu sei que vem com essa conversa de bêbado, 7-6 num jogo só. Ele falou. Confirma pra mim. Tem uma história que meu pai conta que o Pelé nunca andou com dinheiro na carteira. Ele andava com o passaporte e com o RG. Então, todos os países que o Pelé chegava, ele ficava hospedado de graça, almoçava de graça e jantava de graça. Falou que nunca ele pagou absolutamente nada. Quem que ia cobrar dele também, não? E falando. Você imagina se tem um restaurante, chega o Pelé, pelo amor de Deus. Tem 500 para pagar a conta dele. Falando em passaporte, não sei se é o número. Parece que ele teve mais de 17 passaportes, tem, né? não, porque Encheu todos, né? 62 países que ele visitou, então imagina o muita passaporte coisa, né? dele. Como foi o Pelé político? Ele foi ministro dos esportes de 95 a 98. Mas não Deixou foi, a desejar. Deixou a desejar, porque não é a praia dele, né? Foi criada muita expectativa em cima dele como ministro dos esportes, né? Ficaram muito Mas em cima dele, mas não. Tanto é que não tem conseguiu. a Lei Pelé que todo mundo reclama. Tanto é. A Lei exatamente. Pelé quebrou Os times do os interior, times do né? interior. Exatamente. Tem isso daí? Bem Então, como lembrado. político, Eu ele acho não. que O negócio dele era dentro das 4 linhas mesmo. eu acho que o Pelé ele ganhou mais dinheiro depois que ele parou de jogar. Ah, sim, Não foi? propaganda. Depois que ele parou de jogar, aí que ele começou a ganhar dinheiro, eu acho. Lá no Cosmo ele ganhou um bom dinheiro também, depois propaganda. Porque aqui no Santos mesmo ele não ganha quase E nada. ele arrancava o rabo, né? Junto, eles brigavam com o Galvão Bueno, né? Ele, o Arnaldo e o Galvão, né? Tanto que dizem que o clima não era legal do Tetra. Eles têm aquela. tetra, O Pelé foi comentarista da Copa. Mas tem uns ranca-rabo, né? Que o Galvão fala, pô, vocês ficam colocando ele aqui do meu lado, pô. Pô, ele fica entrando toda hora, dando palpite toda hora. Tem isso, não tem? Dizem, né? Dizem que eles mantinham uma distância na Copa. Só se abraçaram na final depois só do no Tetra. final Tetra, mesmo, Tetra. e- Mas Esse assim, mesmo- na realidade, se a gente for ver, na Globo, quem era a última bolacha do pacote? Galvão Bueno. Aí chega um Pelé e fica junto com ele. As câmeras mudam tudo pro Mudou Pelé, o né? foco, né, meu amigo? Ô, Edmar, não tem uma Bateu o lógica. ciúmes, né? Tem mais algumas fotos? Você colocou todas, Titi? Eu mandei um monte aí pra você, não sei se... Tem uma que eu tô no Museu do Futebol. Eu não tive oportunidade de narrar um jogo do Pelé, até porque o Pelé parou bem antes. Não tive oportunidade de entrevistar o Pelé. Eu podia ter narrado o Pelé num jogo de Master, porque lembra quando a sim, Bandeirantes sim, fazia, Copa né? Pelé, né? Isso, Do eu Luciano vi Vale. o Pelé passando rapidamente por mim, não consegui tirar uma foto com ele. Mas no Museu do Futebol, quando foi inaugurado o Museu do Futebol, fui junto com o Fernando Carvalho, fiz uma matéria para a Segunda Esportiva, até estou precisando colocar essa matéria no meu canal do YouTube, que vale a pena. Eu tirei uma foto com a estátua A estátua, né? do Pelé que está lá no Museu do Futebol. Olha aí, ó. Olha o novinho, cabelinho escurinho, magrinho, jogando bola no Faz auge. tempo isso, hein? Era noivo ainda, olha que beleza. Faz tempo isso, hein? Muito bom. Isso aí foi o quê? Nossa, mãe do céu, que ano que foi isso aí? Ah, a Copa do Brasil foi em 2014. 14. 2014.
É muito bom esse museu. Aqui, ó, um detalhe aqui Legal, que o Márcio né? Bigão tá falando, Edmar. Teve uma vez que um cara ia assaltar. Quando ele viu que era o Pelé, o cara desistiu e pediu desculpas. Ah, sim. Imagina? Tá vendo? Viu que era o Pelé, falou, desculpa, não devo devolver o dinheiro. Tá, em resumo, Zé Carlos Oliveira, nós trouxemos aqui uma boa parte da vida do Pelé. Um resumo, um pequeno resumo. Em resumo, o que faltou a gente falar do Pelé? Assim, alguma curiosidade? Acho que falamos um pouco de tudo já, né? Mas é que tem muita coisa para falar do Pelé, né? Para falar de tudo é impossível. Mas ele começou uma vida bem simples lá, né? Na cidade de Três Corações, depois mudou para outra cidade lá e dali já foi para o Santos. Dali para frente a carreira dele deslanchou de uma tal maneira que ninguém segurou O mais. Romário um dia declarou, né, que o Pelé É um poeta com a boca fechada. Um poeta com a boca fechada. Eu vi, porque teve um jogo agora festivo do Romário e o repórter fala, Romário, sua mensagem pro Pelé. Eu falei, nossa, ele vai falar alguma coisa. Não, força ao rei, rei eterno e tal, mas... Porque o Pelé gostava de cutucar o Romário. Gostava. Aí ele falava, né, o Pelé de boca fechada, é um poeta, né? E o respeito dos outros jogadores para com o Pelé? Gabigol, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi. Todos postaram hoje, né? O Messi com foto, o Mbappé com foto com ele, né? E as mensagens. Deixa eu fazer uma pergunta, Zé Carlos. Teve uma história uma vez num jogo na Colômbia Sim. em que o Pelé foi expulso e tiraram o árbitro daí, expulsaram o árbitro. Foi expulso. É verídica? É. O Pelé foi pra lá, tava tomando banho já, e a torcida começou a atacar tudo quanto é coisa, xingar o juiz. Aí chegaram a acordo, falaram, pelo amor de Deus, vão substituir o juiz e volta o Pelé. O Pelé voltou E foi na Colômbia mesmo, foi né? na Colômbia mesmo, exatamente. Olha que legal. E teve um jogo também que o Pelé tava cansado já, né? Saiu no intervalo, saiu. Aí o Dorval pegou e voltou pro segundo tempo com a camisa 10. Aí passou uns 5, 10 minutos, uma começava a olhar. Assim, Não é o a Pelé. hora que descobriram, nossa, parou o jogo. Lá volta o Pelé de banho tomado, já volta para campo para jogar. Página 197 do livro que o José Carlos... Aliás, gente, vocês que têm uma editora, você que é um empresário, que quer abraçar essa causa, esse livro é completo do Pelé. Ele só precisa de alguém que patrocine esse livro, tá? É o livro completo do Pelé. Você não tem noção do que é um livro completo, tem tudo aqui. Então, na página 197, frase sobre o rei, que vem a calhar do que nós falamos do Romário, né? O maior jogador de futebol do mundo foi Di Stéfano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador, ele está acima de tudo. Disse Puskás, craque do escrete húngaro que dominou o futebol no início dos anos 50. Abre aspas, eu me considero o maior artilheiro do Santos, embora eu tenha marcado 405 gols e o Pelé 1091, porque o Pelé não é desse planeta, é fácil, quem falou isso foi o Pepe, campeão com a Inter em 86. Se Pelé não tivesse nascido homem, teria nascido bola. Quem escreveu isso foi Armando Nogueira. Ele tinha uma agência que chamava Chapuri, o Armando Nogueira. Na realidade, né, tá falando... Às vezes a gente fala, você é 10. Exatamente. Por quê? Por Por causa do Pelé. Que legal. Outra coisa que também eu tava vendo, estava falando é o que muitas pessoas, né? Vamos fazer uma votação. Tira o Pelé e coloca as outras pessoas. Não tem como, né, tentar incluir o Pelé. Ó, pensei, ele é de carne e osso como eu. Me enganei. Tarcísio Burghinich, defensor italiano na Copa de 70. Outro aqui, Pelé é o único que ultrapassa os limites da lógica. Cruyff, comandante do carrossel holandês na Copa de 74. Eu tenho uma camisa do Pelé que eu ganhei do Aldo Zotarelli. Aldo Zotarelli, saudoso Aldo Zotarelli, dono da Excelsior Jovem Pan de Rio Claro. Ele era amicíssimo do Pelé. E ele foi para Nova York com o Pelé. E trouxe 10 camisas do Pelé. E uma ele deu para mim. Do Cosmos? Do Cosmos. Só que só uma é autografada. Tanto que antes de morrer, o Aldo Zotarelli deu a camisa para o Museu Pelé, em Santos. Então a camisa do Cosmos autografada está no Museu do Pelé. E eu tenho uma do Cosmos. Imagina quanto vale agora, hein? Nossa Senhora. Eu vou trazer aqui para mostrar a segunda. Essa aí. Uma coisa que eu ouvi agora à tarde, né, depois do falecimento do Pelé, o pessoal estava falando, acho que foi no Sport TV. Falou assim, olha,
O Brasil, se não tivesse o Pelé, não seria o Brasil do futebol. Não teria toda essa visibilidade. Se não tivesse o Pelé, nada disso estaria acontecendo. Nada disso de falar Brasil, país do futebol, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Por quê? Tudo isso se encaixa na pessoa Pelé. Outra frase aqui, pode falar. Lá no exterior, falou do Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça dos estrangeiros é Pelé. Pelé. Ó, abre aspas, senti medo, um terrível medo quando vi aqueles olhos. Pareciam olhos de um animal selvagem, olhos que soltavam fogo. O Verratti, jogador da Alemanha nas Copas de 66 e 74. Outra aqui, Pelé desequilibrou o mundo. Frase do Gilmar, goleiro do Santos e da seleção. Rapaz, que legal esse livro, hein? Uma vez eu vi, acho que foi o Pepe que falou. Tem mais aqui. Tem mais aí? Pode falar essa do Pepe? Pode. Eu acho que foi o Pepe. Qualquer coisa o Zé me corrige aí. Que perguntaram, falou assim, viu, mas você não acha errado quando vocês iam jogar, o Pelé ganhava o bicho em dobro? Falou, lógico que não. Porque quando ele jogava, eu sabia que eu ia ganhar o meu. Quando ele não jogava, eu tinha que correr, eu não sabia se ia ganhar. E antes dos jogos, geralmente, falava que ele dormia no vestiário. Então... O técnico dando uma palestra lá para os jogadores, lá, tal, e ele dormia. E a turma falava, não acorda fera, deixa ele dormir. Deixa ele dormir que o bicho está garantido. Ó, como se soletra Pelé? Deus. The Sunday Times, jornal londrino. Marcar 1000 gols como Pelé não é tão difícil. Marcar um gol como Pelé é. Carlos Drummond de Andrade, olha. Após o 5º gol, eu queria era aplaudi-lo. Parlin, zagueiro sueco. Cara, como você é popular, disse Robert Redford. Abre aspas, as pessoas ficam perguntando quando nascerá outro Pelé. Parem de perguntar, não vai nascer outro Pelé. Pelé foi só um. Só isso. Até a bola do jogo pediu autógrafo para Pelé, escreveu Armando Nogueira. O mesmo Armando Nogueira. Lá vai Pelé com a bola, que Deus lhe deu. Que legal, rapaz. Um time que tem Pelé tricampeão nato e hereditário. Nelson Rodrigues. Michelangelo ia pintar bem hoje. Mozart ia tocar bem. Pelé ia jogar bem. Claro, as condições são melhores. Que legal. Um jogador como Pelé só vai nascer daqui 1000 anos. Preste atenção. Eu não disse 100, mas 1000 anos. Pelé nunca morrerá. É eterno. O gol mais bonito que eu marquei saiu de uma tabelinha com a Celeste. E o batizamos de Edson Arantes do Nascimento. Falou Dondinho, o pai do Pelé. O meu nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos. Mas você não precisa se apresentar. Porque todos sabem quem é Pelé. Olha, cara, sensacional, Zé. Edmar, outra coisa que a gente pode lembrar, que tanto é que os gols que o Pelé errou, que ele não fez, ficou